Olá, alunos! Hoje nós vamos aí para mais uma semana de nossas atividades de práticas experimentais. Para essa semana, a gente já vai falar um pouquinho sobre a matéria de biologia que vocês estudam no primeiro ano, que está relacionada à célula, né? A gente estuda muito a célula, as partes da célula, o funcionamento da célula no primeiro ano. E embora no PET 2 não tenha trago essa matéria, é provável que até no PET 3 traga para vocês. E aí, para contextualizar uma organela que tem lá dentro da célula, eu vou estar falando com vocês um pouquinho sobre uma reação que acontece lá na célula, porque a célula vai apresentar uma organela que a gente chama de peroxissomos, e esses peroxissomos liberam enzimas, né? A gente vai ver o que é enzima, vocês já devem estar estudando também, né? E as enzimas, elas têm um papel muito importante, porque elas aceleram as reações químicas, elas facilitam, né? Às vezes promovem a reação química. Muitas vezes as enzimas são de natureza proteica, né? São de proteínas. E tem uma enzima que é liberada por uma organela que nós chamamos de peroxissomos, e a enzima se chama catalase. E é interessante porque a enzima catalase, ela quebra a molécula de água oxigenada, que geralmente a gente usa, passa em ferimentos, né? Como bactericida, né? Para não juntar bactérias. Até existe uma falsa ideia de que aquela espuminha que a gente, que acontece quando a gente passa a água oxigenada no ferimento, geralmente é utilizada de volume 10, né, que é bactericida, adstringente, e que aquilo lá é porque tinha micro-organismos lá, mas não necessariamente. A gente vai ver como que essa enzima, que é a catalase, que é liberada por uma organela lá de dentro da célula, que se chama peroxissomos, né, como que o peroxissomos libera essa enzima aí, que vai quebrar a água oxigenada, que tem um nome aí em química, né, de acordo com a nomenclatura IUPAC, nós chamamos a água oxigenada, de peróxido de hidrogênio. A gente sabe que tem um nome, os compostos químicos, né, as substâncias que vendem às vezes em farmácia e também os reagentes de laboratório, às vezes eles têm um nome comercial e um nome científico aí, de acordo com a IUPAC. E o nome da água oxigenada é peróxido de hidrogênio, né? A fórmula da água oxigenada é H2O2, então ela é composta por 2 hidrogênios e 2 oxigênios. No experimento dessa semana, para contextualizar essa enzima que lá dentro da célula a organela libera, a gente vai fazer um experimento e vai falar um pouquinho do uso da água oxigenada em volume 10 em ferimentos, no combate à contaminação, né, por micro-organismos e evitando processos inflamatórios, né? Então, a água oxigenada ela é utilizada porque ela é bactericida, assim como a gente tem utilizado o álcool no combate ao coronavírus e álcool em gel, às vezes até alguns álcools álcool em gel que a gente compra em mercado, a base de formulação deles leva um pouco de água oxigenada, porque a água oxigenada é também um antisséptico, tanto que tem gente que usa ela até na bochecha, né, com água oxigenada ao escovar os dentes, para clarear os dentes, para evitar cáries, bactérias e tudo mais. Então, a água oxigenada ela tem esse nome científico aí, peróxido de hidrogênio. Ela é um conhecido oxidante que pode ser formado naturalmente no organismo, né, no corpo, durante o metabolismo oxidativo, em organismos aeróbicos, né. Então, para a gente, que somos seres vivos que utilizam oxigênio na respiração, a água oxigenada ela pode ser naturalmente formada pelo organismo durante o metabolismo. As reações químicas, né? Metabolismo são reações químicas que acontecem, né? E aí, então, todos os seres vivos que são aeróbicos, que utilizam oxigênio, a água oxigenada pode ser formada no nosso organismo. A água oxigenada, se ela for quebrada e degradada, que é o que a gente vai ver, o que vai acontecer na reação, no experimento, ela se decompõe naturalmente em água e oxigênio,
né, em uma reação que é catalisada pela luz. Então, a água oxigenada ela se decompõe em água e oxigênio, e essa reação pode acontecer e ser acelerada na presença de luz, né? Então, por isso que nas farmácias, os frascos de água oxigenada, eles devem ser foscos e mantidos na sombra, porque se eles ficarem expostos à luz, a água oxigenada, o peróxido de hidrogênio é quebrado, porque na presença de luz, a reação de quebra da água oxigenada ela é catalisada, ou seja, ela acontece de forma mais rápida. Por isso que os vidrinhos são foscos para evitar a degradação dessa molécula, que tem diversas aplicações, tanto na nossa casa, em residências, como nas indústrias. A água oxigenada, ela encontra aí uma grande diversidade de usos, né? E a forma diluída dela é vendida naturalmente em farmácias. Então, a água oxigenada que a gente compra em farmácia, ela é diluída. E é muito utilizada em tratamento de feridas. Aí tem a fórmula, como eu falei para vocês, que ela apresenta 2 moléculas de hidrogênio e 2 moléculas de oxigênio. Ela serve para conter sangramentos e suas propriedades oxidantes, né? Por liberar oxigênio, serve para limpar micro-organismos causadores de infecções, por isso que muitas vezes passam ela nos ferimentos. E como eu acabei de falar, é utilizada também na escovação para matar germes causadores de doenças bucais e auxilia até no clareamento dentário, né, para clarear os dentes. E aí, o que tem a ver água oxigenada com célula? O que tem a ver o uso da água oxigenada no ferimento? O que acontece lá dentro da célula? Como que é isso, a reação que acontece? Então, gente, como eu falei, existe uma falsa ideia de que a reação da água oxigenada, quando ela entra em contato com o ferimento que começa a borbulhar, a soltar espuma, às vezes as pessoas acham que aquela espuma indica a presença de micro-organismos no local do ferimento. No entanto, não é bem assim que funciona. Na verdade, aquelas espuminhas, né, é porque a água oxigenada está sendo quebrada, mas não necessariamente por micro-organismos. Dentro das nossas células, nós que somos seres vivos eucariontes, né, a nossa célula eucarionte ela é cheia de organelas. Lembra lá que dentro da célula tem mitocôndrias, tem ribossomos, retículo, lisossomos, cada uma tem uma função. E as células que são eucariontes, né, elas que formam o corpo da maioria dos seres vivos eucariontes, existe lá dentro delas organelas que a gente chama de peroxissomos, igual tem lisossomos, ribossomos, tem uma lá que chama peroxissomos. Essa organela, às vezes, ela não é muito falada. Agora, em biologia, no primeiro ano, que até então era ciências que vocês viam, em biologia vocês vão ver mais aprofundado, principalmente no primeiro ano que se estuda a célula, vai aparecer aí o nome dessa organela, mas é uma organela que nem sempre se fala muito sobre ela. Mas assim como as mitocôndrias produzem energia, ribossomos produz proteína, os peroxissomos ele tem uma função muito importante dentro da célula. Os peroxissomos, assim como as outras organelas, apresentam uma função específica. Esses peroxissomos, gente, eles são responsáveis pela desintoxicação da célula. Ou seja, eles degradam substâncias que são nocivas para a célula, né? Lembrando que a célula ela precisa liberar compostos e substâncias que são tóxicos, né? Ela precisa, a célula tem o seu próprio metabolismo e ela precisa liberar substâncias e toxinas que não são úteis para ela. E o peroxissoma é uma organela que vai fazer esse trabalho. Como que ele faz esse trabalho? Os peroxissomos, eles apresentam enzimas digestivas, né? Então, eles estão lá dentro do interior das células eucariontes e eles soltam enzimas digestivas, liberam enzimas digestivas. Sempre que a gente fala em digestivo, em digerir, é quebrar, né? Então, vai destruir, o peroxissomos vai liberar enzimas, em particular uma enzima especial que é a catalase, que vai destruir algumas substâncias que estão tóxicas para a célula. A principal função dos peroxissomos, então, é digerir algumas substâncias. Isso porque em seu interior estão armazenadas as enzimas oxidases. Então, aí tem uma foto tirada do microscópio, né? Lembrando que as organelas estão lá dentro da célula. A célula que já é
microscópica, nós não vemos a olho nu, a organela, então, que está lá dentro dela é menor ainda. Então, essa imagem é uma imagem tirada aí do microscópio, em laboratório, e apresenta aí, está mostrando o peroxissomo, e lá dentro do peroxissomo tem enzimas que são oxidases, né, que atuam ali no metabolismo do oxigênio. Essas enzimas, elas vão digerir, gente, ácidos graxos, que são gorduras, lipídios, né, para a síntese de colesterol, que também são utilizadas como matéria-prima na respiração celular, com o intuito de obter energia. Então, o que acontece? Lá dentro tem enzimas, né, que são as oxidases, a catalase é uma delas, e as enzimas vai digerir ali lipídios também que não são úteis para a célula, né? E aí, digerindo esses lipídios, elas podem produzir e sintetizar colesterol, que também é utilizado na matéria-prima da respiração celular. Então, esses são os peroxissomos. Mas o que acontece? A água oxigenada ela é meio que considerada nociva para as células, né? O peróxido de hidrogênio. Quando a água oxigenada entra em contato com as células do local do ferimento, ocorre uma reação que a gente chama de oxidação. E aí, isso acontece porque os peroxissomos vai liberar uma enzima, que a gente chama aí de catalase, que é uma das principais liberadas pelo peroxissomo. Quando libera a catalase, o peroxissomo libera essa enzima, ocorre uma reação de oxidação, e aí a água oxigenada vai ser quebrada ali em 2 moléculas de água e 1 molécula de oxigênio, conforme está nessa reação química aí, nessa equação química. A água oxigenada na presença da enzima, é quebrada em moléculas de água e oxigênio, né? Isso é a quebra do peróxido de hidrogênio, né? Que a enzima catalase promove, né? Enzima liberada lá pela organela, peroxissomos dentro da célula. E é justamente, gente, por quebrar o peróxido de hidrogênio que a organela recebe o nome de peroxissomo. Peroxissomo porque quebra o peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada. Mais uma foto tirada aí do microscópio para vocês verem. Mas aí, como que a água oxigenada combate os micro-organismos? A maioria dos micro-organismos causadores de doenças, como a bactéria Clostridium tetani, que é a causadora do tétano, eles são anaeróbicos, ou seja, são bactérias que não utilizam oxigênio, não utilizam e não pode usar, ou seja, não utilizam oxigênio para sua respiração celular. Para esses organismos anaeróbicos, igual a bactéria do tétano e alguns fungos, além de não poder utilizar o oxigênio ainda é tóxico para esses micro-organismos, é nocivo. E aí, como que a água oxigenada, então, atua e elimina os micro-organismos? Quando a água oxigenada entra em contato lá com o ferimento, a célula, né, lá dentro da célula tem o peroxissomo que libera a catalase, que é a enzima. E aí, a catalase vai quebrar a água oxigenada em água e oxigênio. E aí, essa quebra da água oxigenada em água e oxigênio que faz a espuminha, que faz borbulhar, não necessariamente porque tem bactéria ali, mas é por causa da quebra, né? Por causa da liberação de água e oxigênio, dessa quebra da molécula, que faz o borbulhamento. E aí, pensa para vocês verem, se quebrou a molécula de água oxigenada em água e oxigênio, e para essas bactérias causadoras de doenças, como essas bactérias que às vezes ficam nos ferimentos, elas não podem com oxigênio, né? Elas são anaeróbicas, essas bactérias, e não utilizam oxigênio, o oxigênio mata elas. Então, é assim que a bactéria vai ser eliminada, é assim que a água oxigenada atua aí como bactericida, porque ela é quebrada pela enzima catalase, né, em água e oxigênio, e esse oxigênio mata os micro-organismos anaeróbicos, igual tá falando aí, ó. Quando a enzima catalase realiza a quebra do peróxido, eles liberam moléculas de oxigênio que é nocivo para as bactérias. No entanto, o borbulhamento no local do ferimento acontece independente da presença dos micro-organismos. As espumas acontecem porque são células eucariontes que tem lá a organela do peroxissomos que vai liberar a enzima, por isso que faz a espuminha. E é isso que vocês vão fazer aí no experimento, né, utilizando aí um pedaço de carne, né? O pedaço de carne pode ser carne de vaca, né? Ou qualquer outro tipo de carne, por exemplo, porque se for de vaca ou porco,
são seres vivos eucariontes. Então, dentro das células deles, tem o peroxissomos. E aí a gente joga lá água oxigenada, um pouquinho de água oxigenada, volume 10, no pedacinho de carne, ou na batata, que apesar de ser uma célula vegetal, é uma célula eucarionte. A gente vai ver que as células das plantas também apresentam peroxissomos para fazer a desintoxicação da célula vegetal. Aí você vai colocar, então, um pouquinho de água oxigenada num pedacinho de carne, ou então num pedacinho de batata, e vai ver a reação de borbulhamento que acontece ali, que é a quebra do peróxido de hidrogênio, porque as células vão liberar a enzima catalase lá, que é armazenada, que é produzida lá pelos peroxissomos. Por isso que a organela chama peroxissomos, porque a organela quebra o peróxido de hidrogênio. As bolhas acontecem devido à quebra do composto, que libera água e oxigênio numa reação que a gente chama de oxidação, porque libera oxigênio. A catalase é uma enzima que promove a decomposição, então, da água oxigenada. A importância dessa função consiste no fato de que o peróxido de hidrogênio é tóxico para as células. Então, o nosso organismo desenvolveu essa capacidade e a gente tem essa enzima que é liberada na célula para quebrar o peróxido de hidrogênio, justamente porque o peroxissomos ele tem como função desintoxicar a célula. E se ele tem que desintoxicar a célula, né, então ele vai quebrar as moléculas que são tóxicas para as células, como a água oxigenada, eles vão quebrar em outras moléculas, né? Aí, por exemplo, a água oxigenada quebrou em água e oxigênio. E é importante destacar a função do peroxissomos, porque ele não só quebra a água oxigenada, como qualquer outra substância que é tóxica para a célula, alguma gordura, alguma substância, até corantes e tudo mais, ele vai estar fazendo essa desintoxicação. A boa atividade do nosso fígado e dos rins, por exemplo, depende muito da função da catalase, né? As células do fígado, elas são ricas em peroxissomos que liberam muito, né? Produzem muito a enzima catalase, né? Elas são ricas em peroxissomos e aí auxilia aí nessa desintoxicação celular, né? Já que o fígado, que é um dos nossos órgãos aí que faz o metabolismo de gorduras, metaboliza várias substâncias que são tóxicas para a gente, é lógico, né? Que ali tem células ricas em peroxissomos, né? Nesse órgão que aí realiza esse metabolismo. A catalase liberada pelos peroxissomos é uma das enzimas mais eficientes encontradas nas células. Somente uma molécula de catalase é capaz de decompor milhões de moléculas de peróxido de hidrogênio. Então, um pouquinho da enzima, uma molécula da catalase, já quebra milhões de moléculas de peróxido de hidrogênio. Então, é uma função aí muito importante, uma adaptação muito eficiente aí, do nosso organismo, incluindo a quebra o peróxido de hidrogênio. E sabe o que é interessante? Porque por fazer a desintoxicação das células, a catalase e as enzimas liberadas pelos peroxissomos quebram e matam até os próprios micro-organismos causadores de doença. Até vírus, né? Vírus e bactérias podem ser digeridos aí, já que é uma substância estranha para a célula, né? Faz mal para a célula vê como uma substância tóxica, como uma coisa estranha e digere. Aliás, as bactérias e até vírus com a ação dessas enzimas aí, como a catalase. Esse a matéria dessa semana, o experimento que vocês vão fazer. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Grande abraço, fiquem com Deus.